Bom que temos um doutor no nosso meio, né? Então tudo que é teológico, né? Temos um casal de missionários. E um casal de leigos. Leigos maduros na fé. Uma coisa que está aqui, que pode ser para vocês dois, o casal de namorados deve rezar juntos todos os dias. Como vocês se preparam espiritualmente? E também tem uma outra nesse sentido, que deve fazer direção espiritual junto, separado. Explica um pouquinho essa vida espiritual de vocês. Acho que essa da direção espiritual seria bom com o padre, porque ele é diretor espiritual, né? Então, mas a questão, antes da questão de rezar junto, é bom a gente entender que a espiritualidade, que vai muito mais além do que práticas e meios de oração que você possa ter. Rezar o terço, né, fazer novenas, são meios, são práticas. Mas há uma espiritualidade, e ela é muito individual. Então você precisa entender qual que é a sua espiritualidade, a maneira com que você se volta para Deus. Talvez você vai se voltar para Deus se utilizando de muitas práticas. Talvez você vai se voltar para Deus, numa questão muito mais pessoal, ali de retiros, de estudo da palavra, e aí vai, Mas há um segundo momento também que a gente precisa entender. Há uma espiritualidade conjugal, que ela precisa ser descoberta. Ela não está pronta, ela precisa ser construída. É assim, é como se tivesse a minha espiritualidade, da minha individualidade, a da Letícia, mas a nossa, e que já no namoro precisa ser construída, porque é ela que vai ser a base da família. A família será construída sobre a espiritualidade conjugal, nem vai ser tanto pela minha ou pela da Letícia. É um encontro das duas para se formar uma espiritualidade ali conjugal, que depois vai ser a espiritualidade também familiar. E aí eu quero chamar a atenção naquilo que o padre falava ontem, da crise da masculinidade. Não deixe a espiritualidade na mão da mulher, porque é ela que está indo para a igreja por primeiro. A questão da espiritualidade dentro de um lar está muito mais na mão do homem do que da mulher. É que os papéis se inverteram. Se eu estiver errado, me corrija, padre. Mas quem é o portador e abre caminhos para isso é o homem. Vou contar uma experiência que tivemos essa madrugada. Ontem, foi um dia atípico para a Chiara, e ela acordou, era por volta ali de 1 da manhã, mamou, e depois voltou a dormir. E ela acordou com um choro. Aí a Letícia já estava cansada, já tinha ido dar mamar, falou: amor, vai lá. Eu fui, cansado, cheguei, e nada parava. Aí depois eu fiz ela dormir, voltei. Eu tive um pesadelo com a Chiara. Um pesadelo onde ela estava sendo possessa. Imagina. Na mesma hora, a Chiara acordou no quarto, chorando. Eu entendi que naquele momento era eu que precisava de ir e com a minha filha estabelecer uma conexão com Deus. Porque tudo que vivemos no dia de ontem, com certeza, a minha filha foi assolada. Porque as coisas que falamos, as direções que demos, Então, naquele momento eu fiquei até 3 horas da manhã com ela, porque era o meu lugar, o pai. Não que a Letícia poderia ter feito? Poderia, mas eu ali estabeleci e coloquei a espiritualidade familiar. Rezei por ela e ela dormiu, graças a Deus. Até hoje a gente teve que acordá-la para vir para cá. Só para explicitar que não está pronto, é uma construção. Está acabada a nossa espiritualidade? Não, porque agora vem um terceiro serzinho com a espiritualidade dela, e que vai contribuir para ajudar a construção da nossa família. Depois vão vir o outro, o terceiro, o quarto, e aí E aí essa espiritualidade vai se dando também. Só para complementar, eu fixo muito isso dentro da nossa casa,
existe uma intimidade minha com Deus, o meu encontro com Deus, e o encontro do Adriano com Deus. Não dá para você jogar e terceirizar a sua espiritualidade, o seu encontro, o seu relacionamento com Deus na mão do outro. Então, eu não rezei porque eu não encontrei com meu namorado hoje. Desculpe, não é assim. Você precisa entender que Deus é o primeiro da sua vida, é o Senhor do seu relacionamento. Então, pode ser que durante o dia vocês não se encontrem, mas não deixe de ter o seu relacionamento com Deus, porque não deu tempo de você rezar com seu namorado. Se conseguiu, graças a Deus. Mas se não, não deixe de alimentar o seu relacionamento com Deus. E da direção espiritual, né, individual ou com o casal, padre? Eu vejo que existem momentos e momentos, situações e situações. Como eles disseram, existe a individualidade, mesmo que exista a conjugalidade, mas existe a individualidade em que, num processo pessoal de espiritualidade, o diretor espiritual vai ajudar o processo daquela pessoa. Se a situação é algum conflito na conjugalidade, aí sim o diretor espiritual entra com os dois, né? A pergunta também diz, pode ser com o mesmo? Eu não vejo problema nenhum. Se o diretor for maduro como psicólogo, de saber que ali ele está tratando com aquela pessoa e não com o marido ou com o namorado dela. Ele está tratando com aquela pessoa no processo daquela pessoa. Só para ilustrar com um exemplo, eu atendo algumas pessoas e dentre essas algumas pessoas existem casais em que eu auxilio na direção de um e do outro. Existiram momentos em que eu precisei chamar um por causa que o outro falou. Existiu um momento, mas eu atendia os dois. Então eu precisei, com a autorização dela, porque a direção espiritual tem o mesmo sigilo ético da psicologia, não com o grau sacramental da confissão. Mas eu precisei, com a autorização dela, chamar o marido, e eu precisei, com a autorização dele, chamar a esposa. É até interessante que um dia, é um casal que eu já acompanho há alguns anos, e aí eu falei, vamos sair para jantar nós três? Vamos. Ah, que bom, para, até todos felizinhos. Só que ele tinha me falado um monte de coisa e ela tinha me falado um monte de coisa. Aí no restaurante, eu sentei no canto, deixei os dois, um de frente com o outro, fizemos o pedido, e aí eu falei, quando os pratos chegaram, eu falei, então, agora eu vou comer e vocês vão conversar. Eles fizeram assim, vocês precisam conversar, eu só vou estar aqui, porque eu já sei da história, mas finja que eu não estou aqui. Eles precisavam conversar. É muito fácil pedir o auxílio de um terceiro para perguntar, o que eu faço? Se o diretor é maduro, ele nunca vai dizer para você, faça isso. Se o psicólogo é maduro, ele nunca vai dizer, faça isso. Ele vai te dar opções, e quem vai fazer a escolha é você. Então, eu não vejo problema nenhum de ser o mesmo. Algumas situações, os dois precisarão ir. Outras situações, pode ser um, pode ser outro, isso interfere. O que atrapalha nisto? Quando um está lá na frente e o outro impede que a pessoa prossiga. Aí que é o problema. Por exemplo, você quer uma busca coerente, você busca de forma coerente a tua vida no namoro, porque você tem a experiência, e o teu namorado ou a tua namorada é um desordeiro, enfim. Complica muito, porque você vai estar numa estrada, ele vai estar em outra. Isso não impede que vocês dê certo. Nada impede, porque a união natural antecede até mesmo Deus. Né? Deus no meio, vamos dizer assim. Mas o fato de você estar muito distante daquilo que são os desejos, os projetos, os sonhos do teu namorado, da tua namorada, isso pode dificultar um pouco a situação. Né? Por exemplo, você faz direção e ele não. Ou ela faz, enfim, a coisa fica muito distante. Isso complica, inclusive não só entre vocês, mas entre os nossos casais, entre os namorados. Então,
Não vejo problema nenhum de ser o mesmo, respondendo a pergunta. Não vejo nenhum problema de ser o mesmo. Não vejo nenhum problema de ir os três juntos, ou seja, o diretor e as duas almas, né, do purgatório, as duas alminhas estão ali, quando existir situação entre eles. Mas existe a individualidade também na espiritualidade, como foi dito. Betão, fala um pouquinho dessa questão financeira. Quando casar, precisa estar tudo pronto, como se planejar, como fazer já casados com a questão financeira. Existe uma conta de padaria, né? Ou seja, a gente tem que... O dinheiro não nasce como capim, né? Então, a gente precisa, né? Ou seja, para a gente planejar um casamento, a gente precisa fazer um orçamento. Ou seja, quanto que eu vou gastar, quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta para viver, quanto que a gente pode despender para isso. E nessa pergunta eu queria desmistificar um pouquinho a questão desse casamento que a indústria do casamento faz. Isso é uma sacanagem que eles fazem com vocês. O sacramento do matrimônio, você pode receber você, ela, o sacerdote, os pais, as mães, numa capelinha, coisa simples. É o mesmo sacramento do que aquele que faz na Nossa Senhora do Brasil, gastando 100 mil reais com jantar. Se você tem possibilidades para fazer isso, está no orçamento, tudo bem. Mas não fiquem presos a isso. Isso não é o que a igreja nos ensina. O sacramento do matrimônio está acima de tudo isso, né? Então, começando pela questão do matrimônio. E na vida conjugal... É uma questão de mais e menos mesmo, ou seja, quanto é que a gente... Qual é a nossa... Porque assim, o que a gente fez? A nossa experiência. Os cristãos, no começo, punham tudo em comum. Não está lá em Atos dos Apóstolos, eles dividiam, colocavam tudo na mesma mesa e faziam. A gente partiu desse princípio para a nossa vida conjugal, ou seja, nós não temos contas correntes, nós temos uma conta corrente. O que eu ganho, o que a Cris ganha, vai tudo para o mesmo balaio. E dali a gente faz os nossos projetos. Poxa vida, sobrou dinheiro, vamos fazer isso? Vamos viajar? Vamos, precisamos pintar a casa. Então a gente resolve todas essas questões dentro do diálogo. Agora é importante, e é muita causa de separação, a questão da ordem financeira. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, por conta de um vazio existencial, querem no dinheiro, no ter, buscar, e acaba arruinando o CPF da pessoa. A pessoa fica sem crédito, acaba com a vida. Então, assim, o tempo de namoro é muito importante também, dentro desse se conhecer, você começar a ver sinais no seu parceiro, na sua parceira, como ele é em relação à questão financeira. Não é o principal, mas isso é importante. Então, assim, não tem muita mágica. Agora, a gente precisa ser real, olhar para os números mesmo, né? Ou seja, eu ganho 1.500, ela ganha 3. Olha que interessante que eu falei. Eu ganho 1.500 e ela ganha 3. Nós temos 4.500. E ela ganha mais do que eu. Aqui pode ser que aconteça com vocês. Algum homem que ganhe melhor, não tem problema nenhum nisso. Antigamente isso era um problema. O homem era o provedor. A gente vive uma realidade que o mundo foi nos levando, que o homem e a mulher necessitam de trabalhar. Já existe um movimento também da mulher estar voltando um pouco mais para casa, porque a gente está sabendo quais são os problemas da mulher fora de casa em relação a essa coisa natural da mulher do cuidado, né? Mas, enfim, é fazer orçamento. É 4,5? Quanto é o valor do aluguel? 1.500. Quanto que a gente precisa para comer? 500. Olha, a gente já pode construir um lar. A gente já pode, porque não adianta falar assim, a gente vai, Deus vai prover. Não é assim. A providência passa pelo nosso esforço. Deus não faz a nota. Deus abre as portas, mas passa pela nossa realidade. Padre. Deixa só um pouquinho. É que eu fiz gestão em finanças, eu vou só contribuir aqui. Excelente o que o Betão falou, que o economista ele fez um estudo e ele disse que os casais que unem os orçamentos, eles enriquecem. E os casais que separam o orçamento, eles empobrecem. E eles se endividam. Então, o orçamento familiar ele precisa ser dividido em 3 partes. Contas fixas, aquilo que é fixo, as contas... Água, luz, telefone, Isso. contas fixas. Aluguel. As contas variáveis, que
vão variar, né? Remédio. Os valores, isso, de farmácia, medicamento, e aí por diante, lazer. E o terceiro ponto são os investimentos. Nós vamos investir no carro, nós vamos investir na casa, nós vamos investir em uma viagem, e aí por diante, né? Então, sempre divida o seu orçamento familiar nesses 3 pontos para você não se perder. Uma planilha simples, básica. O Adriano não é de planilha, mas quem cuida das finanças lá em casa é ele. E tem me garantido. Né? Tem mesmo. O psicólogo cuidando disso. O senhor falou na homilia que o sacerdote se tornou um sacerdote porque encontrou um amor maior. E uma outra pergunta, falando assim, será que muitos padres acabam colocando que a consagração, a ordem, acaba sendo mais importante ou com mais probabilidade de santidade do que o matrimônio? Queria que o senhor explicasse essa... Eu só tive condições de dizer isso porque eu comecei a homilia exaltando de onde eu vim, de um sacramento do matrimônio que ontem completava 47 anos. Os 2 caminhos levam à santidade. Como acho que foi a Cris na hora da missa, na hora da adoração, que antigamente se dizia isso, né? Que o padre estava num grau maior de santidade. Não é bem assim, porque vamos pensar. Para eu ser santo, depende de mim e das minhas escolhas. Então, o esforço é meu. Para você ser santo, depende dessa outra pessoa. Então, você tem um esforço maior. Então, mudou-se o pensamento. O padre ele pode ser santo de uma maneira mais fácil se ele for sério. Você tem esta realidade de ter uma outra pessoa junto com você, que pode te ajudar ou pode atrapalhar o caso. O fato de eu ter encontrado um amor maior, quando o padre fala isso, quando a freira diz isso, quando o consagrado diz isso, é justamente porque Deus dá a alguns esta realidade. Mas antes dele dar a mim o sacerdócio, ele me deu a vocação natural. Eu só posso ser padre porque eu tenho hoje consciência que eu também poderia casar-me. Poderia ter uma pessoa ao meu lado. E junto com ela, encontrar esse amor maior também. Então não é porque eu fiz uma troca. Eu encontrei um amor maior e por isso eu não quis. Não, não é assim. Eu poderia com ela também encontrar o amor maior. Mas, por causa da vocação, que é, como São João Paulo II dizia sempre, vocação é o olhar carinhoso de Deus sobre cada pessoa. Então, se Ele me deu a vocação ao sacerdócio, eu, no sacerdócio, encontrei o amor maior. Se Ele deu a vocês a vocação ao matrimônio, então, junto com essa pessoa que está aí, vocês podem, juntos, encontrar o amor maior. O que não pode acontecer é, como também foi falado na adoração, acho que o Adriano disse, dele ou dela se tornar o teu amor maior. Aí a coisa complicou. Mas se juntos vocês buscam encontrar o amor maior que é Deus, não existem comparações. As duas vocações podem nos levar à santidade. Eu encontrei o amor maior, por isso sou muito feliz como padre. Meus pais encontraram o amor maior, por isso que enquanto meu pai estava vivo, os dois viveram muito bem, felizes, porque encontraram o amor maior. Você, na sua vocação, encontrando o amor maior, você vai ser uma pessoa muito feliz. E aí você vai poder fazer o outro feliz. Você não está casando para ser feliz, não. Porque você encontrou o amor maior que é Deus, você pode fazer essa pessoa que está aí ser também uma pessoa muito feliz. Essa é a diferença. Mas não um é maior, o outro é maior. As diferenças das vocações, porque é serviço. Eu disse até para o casal que veio me perguntar pessoalmente. Imagina se ontem meu filho estivesse doente. Eu não estaria aqui. Não é?
O Adriano e a Letícia tiveram que trocar a programação deles por causa do soninho da Kiara. Então, são vocações diferentes. Deus, ele institui o celibato justamente para que o celibatário, aquele que escolhe e que responde ao celibato, possa ser mais ainda para o outro. Eu não posso dar a desculpa que eu tenho outros afazeres a não ser cuidar do povo que Deus me confia. Essa é a diferença. E eu preciso ser santo cuidando daqueles que Deus me confia. E o casal precisa ser santo cuidando daqueles que a eles são confiados. A Kiara não pode ser substituída pela missão, porque a missão primeira é a Kiara. A família do Betão e da Cris não podem ser substituídos pelas palestras, pelos encontros, porque a primeira missão deles é esta. Então, o amor maior eu encontrei na minha vocação. E você, com essa alma aí, também pode encontrar o amor maior. E é interessante saber que o matrimônio é a ordem, porque os sacramentos têm os sacramentos de iniciação, que é o batismo, a primeira Eucaristia e a crisma, e depois a gente tem os sacramentos de serviço, e a ordem e o matrimônio. Vocês sabiam que o matrimônio é um sacramento de serviço? Que bom que vocês sabiam, porque muita gente casa achando que é ser servido, né, padre? E não, é um serviço à família e um serviço à comunidade em família. Então, é importante a gente ter essa dimensão também. Letícia, ou não sei se o padre sabe em relação à igreja, mas acho que isso não é em relação à igreja, se você coloca ou não o sobrenome do seu esposo. Olha, eu sou gaúcha. Olha só a situação lá na minha terra. Existe algum gaúcho aqui? Tem algum gaúcho? Não. No meu estado, na minha cidade, principalmente, o homem, minha mãe casou, meu pai foi lá, arrancou o sobrenome dela e deixou só o dele. Olha a situação, que machismo. Isso é normal. Então, assim, o sobrenome da mulher é extinto e fica só do homem. E nos filhos também. Então, eu sou Letícia Cavalli. Só minha mãe é Bisol, Antonioli e tirou, e eu fiquei só Cavalli, por causa do meu pai. Aí quando eu casei com o Adriano, eu ia pegar só o dos Santos. Letícia, gente, brincadeira, tá? Se tiver Santos Gonçalves aqui. O meu sobrenome é pobre, o dela é rico, entendeu? O meu é Gonçalves dos Santos. O dela é Cavalli, entendeu? E aí, lá no Rio Grande do Sul, você de qual família? É assim o negócio. Cavalli. Do Bisol, do Antonioli, do Ferrari, e assim vai. E aí, quando eu casei com o Adriano, eu falei, não, eu quero pegar o sobrenome dele inteiro. Mas isso não existe lei civil que te obrigue ou não. Isso aí é muito cultural, né? Mas aí é a opção de vocês. Na Kiara a gente colocou, olha que bonito ficou, Kiara Cavalli Gonçalves dos Santos, estou brincando. Mas na hora de viajar vai dos Santos para os três, entendeu? Então, assim, é muito opcional, não existe lei específica para isso. Antigamente, nos registros, né, nos cartórios, era a mulher que assumia o sobrenome do homem, muito natural. Hoje já tanto faz, né? Então, se o homem quiser pegar também o sobrenome da mulher e se formar aquela frase, né, de princesa, nome de princesa, né? Também pode. Então, assim, é algo muito... uma salve rainha a ser construído por vocês, né? Mas dá trabalho, gente, viu? Dá trabalho. Eu era só Letícia Cavalli, agora Letícia Cavalli Gonçalves. Dentro disso daí, só entender uma coisa. Porque quando você casa também com toda a história e as raízes da pessoa, inclusive a sogra e o sogro, viu? Não é que você casa com elas. Na sua casa ela não vai meter o bedelho, não é isso. Mas você casa com uma bagagem. Então a questão do sobrenome é justamente isso. Você está casando com a bagagem da pessoa. Numa família patriarcal, como era antigamente, era a mulher que tinha que se submeter à família do marido. Né? Ela tinha que quase que aniquilar, cancelar a sua história para, a partir de agora, fazer parte da história do marido. Hoje, graças a Deus, num estado de direito laical, como nós vivemos, que por alguns lados é muito bom, por outros não é, isso deixa para lá, os dois se assumem. Então, você pode assumir o nome do seu marido e
você pode assumir o nome da sua esposa. Isso, graças Eu a quero Deus, faz só- parte do Estado de Direito que é o Brasil. Eu quero Democrático de Direito. Desculpa, padre, te cortei. Quero só contar um testemunho, o que aconteceu, bem rapidinho. Eu coloquei Letícia Cavalli dos Santos. Aí o Ricardo Sá veio na minha cabeça e disse: Letícia, como você vai tirar o Gonçalves? Você tem que fazer Letícia e Adriana e Letícia Gonçalves. Aí eu falei: não vou ouvir o Ricardo Sá, não. Aí eu fui, na verdade, rezar, e aí Deus me falou que era para eu assumir o Adriano inteiramente, que eu ia assumir todo ele. Não era... porque eu estava assim dentro de mim, eu vou assumir só alguma coisa do Adriano. Mas assumir o nome dele inteiro... Mas, gente, eu já tinha ido lá no cartório, eu e o Adriano já tinha assinado. Aí eu liguei no cartório. Falei: tem como mudar o meu nome de novo? Aí a mulher abriu um novo registro para eu colocar todo o nome do Adriano. Falando em família, como lidar com os problemas, desagrados, se a família do outro, que envolvem a família do outro? Como lidar com isso? Como vocês lidam com isso no relacionamento de vocês? Eu e o Betão, a gente tem muita sorte, porque as nossas famílias são muito adequadas, eu diria, muito adequadas, tanto equilibrados. Eles têm muito essa consciência de que quem casa quer casa. Então, tanto a minha família como a família dele são famílias muito bacanas, né? Mas eu acho que o principal é a gente se assumir como casal e conversar com muita delicadeza o que me incomoda, o que me agrada, e ter um olhar muito misericordioso, né, para o sogro, para a sogra, porque a gente que é pai e mãe, a gente tem um dengo com esses filhos. Então você pensa que seu pai e sua mãe têm um dengo muito grande com você, e os pais dele também têm. Agora, existem situações muito delicadas de famílias descompensadas, né, de um excesso de ciúme, maldade, né, a gente vê que tem essas coisas. Então, assim, a nossa sugestão é que vocês, com muita delicadeza, com muita misericórdia, cuidem um do outro, um pouco se blindando, não criando caso. Acho que esse é a pior alternativa, ou ele ou eu, entendeu? Ou eles ou eu. Então, essa é a pior alternativa, a briga, a pior. E assim, aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando, mas tentando sempre priorizar o relacionamento de vocês. Em Gênesis diz assim, né? O homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e serão uma só carne, né? Então, esse deixar o lar original, ele é fundamental para a gente constituir uma nova casa. Hoje, eu e a Cris e a Júlia, se nós precisarmos ir morar na China, a minha família somos nós, né? Então, a gente conseguiu fazer porque os nossos pais nos deram essa possibilidade, eles nos ajudaram nesse processo. Agora, alguns lugares não existe isso. Por exemplo, se você pegar o caso de um rapaz que foi criado pela mãe e pela tia. O pai sumiu logo quando ele era pequeno. Ele tem um vínculo com essa mãe maior do que eu tenho com a minha mãe. Por quê? Porque é a relação dele. Então, essa misericórdia que a gente tem que ter com a família dele, a gente tem que ter com ela, você, menina, e vice-versa, né? Você precisa ter com ele, porque é um processo que ele vai ter que viver. Esse desconstruir essa relação de filho e construir essa relação de casado é um processo, e às vezes um parto super doloroso. E você vai ter que ajudá-lo, tanto você homem ou você mulher, se existir essas possibilidades, e o diálogo que foi colocado ontem é fundamental. No sentido, amor, eu me sinto assim quando você prioriza ir na sua mãe e não vem almoçar comigo quando eu estou em casa. Eu me sinto assim quando você chega mais tarde, eu estou te esperando com o jantar pronto, mas você faz... Então, e conversar. Porque a opção do sacramento é a opção por ele e por ela. Lógico que existe uma atmosfera de coisas que continuam envolvendo dentro da gente, mas que a gente precisa, com o tempo, se estabelecer. E é o tempo que vai ajudar. Isso não se resolve de uma hora para outra. O namoro
é importante para a gente ir percebendo esses sinais, o quanto que ele está disponível a casar com você e romper essa realidade, porque precisa romper. Às vezes com um facão e às vezes cortando devagarzinho, mas precisa romper. A gente tinha uma noiva, nossa, que dormia com a mãe. E a mãe ia em todos os lugares com eles. Aniversário de casamento, de namoro, ela ia junto. E ela não conseguia. E ele olhava para a gente, ela vai com a gente no nosso aniversário. E ele era a coisa mais gostosinha. Até que nas reuniões de casais, a gente foi conversando, colocando isso na mesa, partilhando, e ela entendeu que ela precisava dar esse passo e conseguiram... Não dá para a mãe dela ir junto no aniversário de namoro. Na hora de consumir, tá os dois e a véia olhando lá. Eita, Consumir não, né? Consumar. Consumar, é consumir. Ato falho. Mercadoria. Não está gravando isso, não. Eu queria só acrescentar também, que a gente acompanha muito na clínica, que é o que acontece. Uma família, ela é construída sobre crenças, sabe? E mitos. Né? O que seria uma crença, o que seria um mito? Aqui em casa não se fala disso. Não é dito, mas aquele assunto não permeia. Cada família vai ter essas crenças e esses mitos. Ela sobrevive, o sistema familiar sobrevive disso. Você, ao se casar, leva esse sistema, o outro também traz. Nesta hora, eu preciso entender esse sistema para também construir esse terceiro sistema que está se fundando. O diálogo vai ser primordial. Talvez uma família é super conservadora, a outra é super liberal. Qual o estilo da nossa família agora? Qual sistema vamos estabelecer? Nesta hora tem que ter muita cumplicidade, de virar e falar assim, amor, na sua casa tem este jeito de lidar, me faz mal. Como que a gente vai escolher que seja na nossa casa? Eu não estou apontando, falando para ela que aquilo é errado. É o sistema da família dela. Gente, até hoje eles sobreviveram assim. Talvez vão morrer assim. Mas e agora? Para que fique bom para os dois. Então nós vamos estabelecer. Não é apontar, a sua mãe é assim, o seu pai é assim. Não. O sistema na sua casa é esse, o sistema na minha é esse. Como vamos estabelecer aqui em casa? E aí é interessante que eles falaram de blindar. E eu acho fantástico a palavra de Deus quando fala de deixar. Você se casou, uma família surgiu, que é a sua. Você não deixa a lá de trás, mas agora você tem que bancar essa. Então terão que acontecer muitos acordos, entendeu? Até mesmo assim, das festas. Eu estou falando de coisas bestas, mas isso influencia. Quando o bebê nascer, a sua mãe ou a minha? Porque quando ela vir, uma vai querer dar chá de picão porque ele está amarelinho, a outra é contra. Vai dar briga, e a mulher está lá ou de cesárea, ou com parto normal toda, né? E está lá as duas brigando. Naquela hora, vocês vão ter que fazer acordos também. Fecha a porta pra gente. Esse negócio sobre família, só uma palavra, até para poder completar tudo que já foi dito. Primeiro, a sua família não é melhor do que a dele ou a dela. O que a gente encontra muito nas crises conjugais é justamente a acusação. Mas é porque a família dele, é por causa da família dela, como o Adriano disse. Foi o sistema que a família criou e ele saiu dali e que ela saiu dali. Pode ter erros? Pode, mas ela saiu dali, ele saiu dali. Então, para não criar esses conflitos, saber muito bem como falar isto. A sua família, meu amor, ela vive assim. Como vamos construir a nossa? É muito ruim quando você ouve, né? A sua família é um traste. É aquela coisa assim, eu posso brigar com a minha mãe, mas se você chamar ela de alguma coisa, a gente bate na cara, né? Tipo assim. Então, precisa criar esse terceiro sistema familiar, porque senão é muito difícil. E dentro disso, dentro da antropologia teológica, dentro da teologia, existem 4 partos que a teologia diz para que nós sejamos pessoas integradas. O primeiro parto é o natural, quando você saímos do ventre da nossa mãe. O segundo parto
é quando o pai, por ser pai, se colocou entre eu e minha mãe e aconteceu essa separação. Eu não sou a minha mãe, porque a criança precisa disso com 2 anos de idade. Ela já precisa reconhecer, existe uma separação, eu não sou a minha mãe. O terceiro parto é quando você sai de casa para ter a sua escolha, a sua família. E o quarto parto é quando acontece essa separação. Eu saí e eu não sou mais desta família. Eu já construí a minha terceira. Dentro disso, a diferença entre abandonar e deixar. A palavra não diz para você abandonar a tua família. Abandonar no hebraico significa esquecer. O deixar significa afaste-se para criar algo novo. É completamente diferente. Deus não manda você esquecer a tua família. Deus manda você afastar-se para criar algo novo. Tá bom? Agora, é importante também você entender essa dinâmica antes de casar, para ver se você dá conta. Porque se você casa, por exemplo, com um filho de libanês, né? Filho de libanês, gente, é um grude dessa mãe que essa mãe vai estar com você. Tem algum libanês aí? Vamos lá. Só uma sugestão aqui. O tempo urge. Vamos tentar. Tem muita questão ainda. Vamos tentar ser um pouco mais sucinto para a gente. Aqui na Canção Nova se realizam casamentos? Como fazer? Não, de gente de fora. O Santuário do Pai das Misericórdias é uma igreja. Só que é uma igreja que pertence não à Canção Nova, mas pertence à diocese. E a diocese, na pessoa do bispo, criou um estatuto para o Santuário do Pai das Misericórdias. E no estatuto, que não foi a Canção Nova, mas a diocese, colocou-se que no Santuário do Pai das Misericórdias só se realizaria os casamentos dos membros da Canção Nova. Tá? Então, fica membro. Santuário. Resolve esse problema. Fica membro, isso. Vem para cá, você também. Aqui é bom demais. Aí você vem em casa. Não vem, não faça isso não. Não vem só para casar, não, senão vai ser pior. Senão você vai dar trabalho para nós, é pior. Ô padre, nessa mesma linha, fazer casamento fora da igreja. Tem um casal que fala, não, eu vou casar fora da igreja com um padre. Deus estará lá, de acordo com a igreja católica? A igreja católica, quando você casa, você assume um compromisso na comunidade que você participa. Então, por isso que a igreja, a nível pontifício, pede que os casamentos sejam realizados nas igrejas. Eu, particularmente, ontem, tinha um casamento da irmã de um amigo meu de infância. Mas ela não vai casar na igreja. Ela vai casou num sítio e ela falou, padre, o senhor pode ir para dar uma bênção? Eu, não. Por quê? Se a minha presença ali seria simulação de sacramento. Porque eu não poderia aparecer nem numa foto. Vou dar um exemplo de um padre que, inclusive, foi muito retalhado por causa disso. Padre Antônio Maria. Ele foi retalhadaço. Por quê? Porque ele, a pedido dos artistas que queriam casar em sítio, em fazenda, em resort, em não sei o quê, ele não celebrava o casamento, mas ele estava ali para dar uma bênção. Isso simulava sacramento e a igreja proíbe. Porque quando um casal católico assume um ao outro, ele assume também de forma pública na comunidade. Por isso precisa ser na igreja. Né? Então, se você quiser que o padre celebre o seu casamento num sítio, se você vir pedir para mim, você já tem a resposta. E se o padre aceitar, ele não estará em comunhão com a igreja, porque isso não é um pedido daquela diocese, daquele bispo, daquele. Isso é um regimento da igreja. O padre, ao celebrar o casamento, ele precisa estar ali testemunhando com toda a comunidade a união daquele casal. Muitas perguntas falando de cair na busca da castidade, levantar, como evitar,
como viver, que vocês falassem um pouco como foi essa vida de namorado e de noivado para conseguir viver a castidade e nas quedas, como vocês faziam, como vocês se protegiam para não cair, o que pode, o que não pode, como que desse muitas perguntas nesse sentido. Eu gosto muito de Santo Agostinho. Ame e faça o que quiseres. Mas uma frase perigosíssima, né? Eu te amo, então vamos hoje, agora. Acho que a primeira coisa é a gente entender que castidade vai muito mais além do que uma questão sexual, né? De ter o ato sexual, se masturbar ou transar fora do casamento. Vai muito mais além. Só que, por muito tempo, não se falava de castidade. Aí depois ficou falando de castidade só nisso. Aí o casal acha que ele peca contra a castidade só quando eles transam, ou quando eles passam do limite, né, ali do corpo. Não. A castidade, gente, segundo a definição da igreja, é uma energia, é uma força espiritual que protege o amor contra o egoísmo, a minha vontade, o meu prazer. E a agressividade, eu quero agora, eu quero neste tempo, já temos 2 anos, então tem que já, porque a gente tem que fazer o test drive. Até aí, ok a definição, mas a castidade ainda não acabou. E conduz este amor que foi protegido, levando à plena realização. Você é casto quando vocês estão realizados no amor. Eu estaria pecando, desculpe se eu estou indo até demais, mas eu estou indo bem na teologia do Papa João Paulo II. Estaria pecando contra a castidade se eu não vivesse a realização no meu casamento com a Letícia. Se ela não tivesse a realização, seria pecado contra a castidade. Tinha que me confessar com o padre. Só completando. Aliás, ser casto, a definição certa, ser casto é você amar corretamente. Isso. Então, assim, fechando isso, se você tem caído, o grande problema não está sendo a queda, está sendo a má compreensão do que é o amor. Porque talvez você transformou o outro não no sujeito de uma história de realização, mas num objeto onde você se realiza naqueles minutos de prazer. Entende? Então, assim, amplie um pouco a questão da castidade. É tão triste quando um casal de namorado ou até de casado resume toda a beleza do amor ao ato sexual. Gente, ele, como o padre disse, por mais Highlander que você seja, você não aguenta mais de 1 hora. Entende? E as outras 24 horas? As 23 horas. Então, assim, castidade é amor, então é a plenitude. E um ato sexual feito no amor, onde o outro é os 2 sujeitos, nossa, é a plenitude, é gozo, é gozar, como diz João Paulo II. Entende? Então, nessa hora, amplie um pouco a questão da castidade. Talvez o grande problema não tenha sido as suas quedas, mas a sua não compreensão do que é o amor. E graças a Deus, eu e o Adriano casamos virgens. E no namoro, nós já comentávamos onde é a área do Adriano no corpo dele, onde ele se sente excitado. Então, assim, tem uma parte, a barriga do Adriano. Então, se eu tocasse na barriga do Adriano... Ela está tão grande que a área ampliou, né? Então, se eu tocasse na barriga do Adriano, ele ficava excitado. Então, eu evitava fazer isso. Claro, hoje, quando nós namoramos dentro do casamento, nós exploramos isso, que é lícito, é belo, é possível. E acho que, como o Adriano disse, pense isso. Quando eu e o Adriano namorávamos e namoramos, não existe um não da igreja. A gente tem isso, sabe, dentro de nós. Existe o sim. Quando a gente não tem o ato sexual, dentro do namoro, do noivado, não é o não que a igreja está dando, mas o sim a tantas outras possibilidades de vida, de amor, de olhar o outro como dom. E aí amplia, né? Acho que vai o encontro de novo. Então, não é porque eu não vou não ter uma relação sexual por causa do não da igreja, mas porque eu tomei consciência, né? Não é por lei, mas é por consciência. Eu tenho que ter a consciência. Um dia nós estávamos namorando ali na Ermida e o negócio começou a esquentar. E aí eu falei, Adriano, vamos parar de Nossa Senhora. Eu fiz assim. Aí ele,
Eu não vou parar por causa de Nossa Senhora. Eu vou parar porque eu tenho consciência de que a partir daqui eu não estou te respeitando. Lá na casa do Adriano, um dia no Réveillon, eu e o Adriano na sala, estava com o vestido, namorando, meu vestido começou a subir, e o Adriano, daí ele fez assim. Ele parou e falou assim: daqui em diante, eu vou usar você. Então eu quero te amar. E eu não quero te usar. Ali eu falei, é com ele que eu quero casar. E aí o que acontece? Né, amor? O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é uso. Então, quer saber se o seu namorado, seu noivo te ama? Ele tem te usado ou ele tem te amado? Pronto, fica isso e acabou. Segue a vida. Depois desse encontro, se vocês vivem as relações sexuais fora do casamento, faça o questionamento se ele aguenta ficar com você sem sexo. E se ela aguenta. Né? E se ela aguenta tudo também. Coitado Ela dos também meninos, né? O coitado dos meninos. Vocês Nas são duas a vias. ocasião de todo pecado, né? Porque, de Não fato, tá justo isso, não. A mulherada também, né? porque se abusa não de você. aguenta, tá na linha do uso. Porque há momentos que não poderemos ter ato sexual, não é, casal? É. E aí é nessa hora que o amor realmente E não impera. precisa ter teste para saber. Gente, de verdade. Não vão rir, tá? Por favor. Mas na nossa lua de mel, gente, eu e o Adriano... Deixa eu falar. Não, tem que falar. Eu acho que a gente tem que... É uma gaúcha, né? Hoje a gente olhava e falava, meu Deus, não vai entrar, o buraquinho é muito pequeno. Mas Deus fez, é perfeito, não precisa. Hoje nós não precisamos de ajuda de nada para fazer nada, né, amor? Graças a Deus. Gente, agora eu quero contar, só para finalizar rapidinho, eu acho que vale a pena. Um testemunho meu, que eu levei 1 mês para chegar no orgasmo dentro do casamento. Está no livro, viu? Está escrito tá no aí. livro. Levei 1 mês e meio, 2 meses para chegar no orgasmo. E eu e o Adriano sempre conversando sobre isso. Amor, você chegou? Por quê? Porque se eu não chegasse, se eu não falasse para o Adriano, eu estaria pecando contra a castidade. Só fechando, o Papa João Paulo II diz no Amor e Responsabilidade que os dois precisam lutar para chegar no orgasmo juntos. João Paulo II. Está no livro também. E não é só orgasmo, é você chegar a uma plenitude de prazer. Porque orgasmo não significa, quando você chega ao orgasmo, não significa que você entrou numa plenitude de prazer. E ali, Adriano, não cheguei. Fomos em missão, eu e o Adriano fizemos um acordo, por isso que amor é acordo. Falei, Adriano, todo o dinheiro que nós ganhamos de missão, nós vamos devolver para a Canção Nova, porque esse dinheiro não é nosso. Dentro de mim sempre tinha isso. E aí o Adriano, ok. Fomos numa missão, ganhamos 3 mil reais, assim, ó, na mão, dinheiro vivo. O Adriano pegou e falou assim, isso aqui não é nosso, isso aqui é da Canção Nova. Ele, na hora, nós estávamos no Rio de Janeiro, uma missão das freirinhas. Imagina a gente falando sobre orgasmo com as freirinhas. Era para jovens, é que as freiras que estavam promovendo o encontro. E aí, chegamos em casa, tivemos uma relação sexual. Deixar claro, né? Elas têm orgasmo na capela, gente. Ué, é verdade. Santa Teresa d'Ávila tinha vários. Tinha mesmo. Ela subia as estrelas na capela. É mesmo. E aí chegamos em casa, o Adriano fez isso, né, entregou um envelope na minha mão, eu trabalho no economato. Na segunda-feira eu ia entregar o dinheiro lá. E assim, claro que é tentador. Você quer 3 mil reais na mão? Quem que não gostaria de ganhar agora? E aí tivemos uma relação. Naquela noite eu cheguei no orgasmo. E aí o Adriano, como um bom psicólogo, mas na verdade não foi só ele não, fomos juntos, ele entendeu e a gente entendeu. Por quê? Porque na minha história, meu pai, nós tínhamos uma fábrica, nós perdemos tudo, meu pai endividou, e aí eu não conseguia confiar no homem em relação ao dinheiro. E no momento que o Adriano entregou esse envelope para ele, eu disse dentro de mim, né, inconsciente, eu posso confiar. E aí eu pude me entregar na cama, numa relação sexual, e eu pude chegar à plenitude do prazer. Viu como o dinheiro também está ligado a isso? Porque está tudo aqui, ó, no inconsciente. No inconsciente. Isso é castidade.
E no casamento, porque era mais para vocês ficarem mais no Desculpa. noivado, mas tudo bem. Agora, uma coisa, eu quero voltar para o noivado, porque tem muitas dúvidas, assim. Então, assim, podemos dormir junto? Podemos... e se eu beijo e fico excitado? Eu posso beijar? Eu posso sentir excitação quando eu beijo? Né? Pode dormir junto. Vem então, no acampamento de noivos namorados, a gente pode ficar no mesmo quarto. Então, assim, não sei, se ainda não foi esclarecido para vocês têm um contato, olha, né? eu vou ser bem sincero. Você pode até dormir, mas você vai conseguir dormir? Pode até deitar, você vai conseguir ficar só deitadinho assim. Dormir no mesmo quarto, no mesmo... né? Nossa, então, meu filho, você está muito mais santo que os anjos lá em cima, né? Porque está do teu lado, o perigo mora ao lado, né? Então, você precisa estar atento também das ocasiões. Eu acho interessante que essa palavra, até onde eu posso ir no namoro? Eu acho uma pergunta, me desculpe, utilitarista. É assim, até onde eu posso chegar aqui sem cair? Aí, eu já caí. Eu penso que na relação, no namoro e no noivado, a gente sempre tem que estar um passo atrás. Eu não posso ver assim, hoje eu vou deixar ela tocar só no meu umbiguinho, não vai ser na barriga não, só no umbigo. Meu filho, depois de amanhã, já foi a barriga, já foi o corpo todo. Então, assim, se você identifica onde são as suas áreas mais frágeis, que você, possivelmente você vai cair do precipício, é um passo atrás. É uma longa viagem, onde sempre você desce numa estação anterior ao final. Entendeu? Quando você se casa, vocês chegam na estação final e aí abre, está todo mundo te esperando. Então, na questão até onde pode, não pergunte isso, não. Entende? Porque senão você está querendo usar até onde eu vou ter aquele limitezinho. Agora, na questão da excitação. Padre, se eu estiver errado, pode me corrigir. Vou tentar. Tem uma ala da igreja, nem é da Igreja Católica Apostólica Romana, não. Uma compreensão de alguns sacerdotes que falam que até a excitação já seria pecado. Eu, lendo João Paulo II, não entendi assim. Porque você não controla se o seu pênis vai ficar ereto ou não. Se você controlar, parabéns para você. Você tem super Os dois poderes. lados, né? Eu estou falando como homem, mas a mulher, né? Há uma excitação, como o padre disse, né? Tem hora que você tem algumas situações que você viveu. Agora, o que você faz com isso? É a questão do sentir e o consentir. Eu senti, agora eu vou consentir. A partir daquele momento que excitado fiquei, o que eu vou fazer com isso? Vou parar, como eu falei com a Letícia, ali eu estava excitado. Eu parei, entende? Porque nós não éramos casados. Então, eu preciso entender este primeiro movimento, né? Gente, tem gente tão assim que até referente a beijo fica colocando o dedo. Eu acho que o Dom Alberto, eu acho que ele é muito fantástico nisso, que ele fala que a igreja, ela não entra na privacidade ali do casal, falando do que pode, o que não pode, entende? É a justa moderação. E o que é humano, né? Então, já no namoro e no noivado, vocês precisam ir identificando que a atração, que é o primeiro nível, a camada do amor, segundo João Paulo II, ela é necessária. E ali vai ter os aspectos físicos, excitação, né, desejo, porque aqui não dá para entrar, mas antes da excitação tem a atração, depois tem desejo, depois vai vir a excitação, para depois chegar no orgasmo, é um longo caminho. Então, assim, a atração já tem, o desejo já tem. Ficou excitado, talvez, naquele beijo, você está um pouco mais sensível, a mulher está mais sensível, é sinal de você falar, amor, aqui já deu, não é hora, a gente, tá bom? Então, só para ser bem objetivo, não sendo tanto, né? Porque é um assunto bem amplo, mas, padre, se falei alguma besteira, entra aí como um aspecto teológico. O fato, até não é nem questão teológica, é um exemplo que eu sempre gosto de usar, principalmente para casais. E seja casais, seja questões, enfim, de relacionamento, seja eles bons ou ruins. Sempre o exemplo do ninho de porco-espinho. Se o porco-espinho, os porquinhos espinhos, se aproximam demais um do outro, o espinho de um vai cutucar o outro. Isso é óbvio.
Se ele se afastar demais, eles vão cair na frieza. Então é necessário encontrar a justa distância. A justa distância. Não estou de batina e não é um padre que está dizendo. Brincadeira. Quando eu namorei, e eu namorei muitas vezes, beijei, né, acariciei, transei, enfim, todas essas coisas. Eu sabia, e o homem sabe, quando, se você conhece a pessoa que está ao seu lado, claro, você sabe quando ela está naqueles dias que ela se encontra muito mais fácil. Ela não precisa dizer, estou facinha hoje. O homem sabe, pelo cabelo, pelo cheiro, pelo jeito, pela pele, o homem sabe. Está no cio, vamos dizer. O homem sabe, nós somos animais. Quando o homem encontra a mulher no cio, ele sabe. O hálito Sim. da mulher, eu sinto, eu percebo a Cris quando ela está com desejo sexual, pelo hálito dela, é diferente. É nessa hora que você precisa pensar com esta cabeça, através não dos mandamentos, das regras, mas da escolha que você está fazendo, se você ama ou se você quer usar. Aí é perceber qual é a justa distância agora, neste momento. Porque, meu filho, você gosta dela, ela gosta de você. Aí vai, começa, sobe, desce, pula e bira, né? Então a igreja não vai entrar naquilo que é a privacidade conjugal, dizer isso pode, isso não pode. A igreja vai dizer, você ama ou quer usar? Pronto. Aí você vai você vai dar a resposta. E o mesmo acontece, tem perguntas aqui também em relação ao que é permitido ou não na relação sexual entre marido e mulher. Tem várias perguntas. Ir a motel, usar objetos eróticos, usar roupas eróticas, tipo de carícias. Então, também eu acho que a gente tem que envolver esse maior. O que envolve? Por exemplo, a gente ia em motel, quando a gente ainda não estava convertido. Quando a gente se converteu, a gente falou, gente, eu vou num motel para isso, né? Não, você está viajando, você precisa de algum lugar para dormir. Mas assim, não, então nós vamos num lugar onde acontece muita traição, onde acontece muita promiscuidade. Será que combina com o que a gente quer? Né? E usar... Eu, particularmente, eu já não gosto de lingerie muito... Ainda mais colocar umas coisas... Enfim, agora tem casal que... A sensualidade conjugal, sim, se você quiser pôr uma lingerie mais bonita, mas aquelas apelações, aquelas aberrações... Então, assim... Também é a justa moderação. O que te faz confortável? Se pedir para eu colocar uma... Eu falei, não combina comigo, não gosto. Entendeu? Então, também tem o usar no relacionamento. Eu quero fazer desse jeito porque é bom para mim. Mas para mim não é. Eu não gosto. Agora, também tem uma pergunta de sexo oral e sexo anal. A igreja condena. Não é para um relacionamento sexual... estar baseado no sexo oral. E o Betão vai falar um pouquinho que também escandalizou um pouco ontem a nossa colocação sobre carícias orogenitais. Então, vai lá. Nós fazemos parte de um movimento chamado Equipe de Nossa Senhora. A direção do movimento chegou para Papa Paulo VI, e pediu para que ele falasse um pouco sobre a questão afetiva conjugal. E ele falou assim, eu não tenho ainda subsídio, não consigo falar com isso. Porque essa questão, na realidade, como eu falei para vocês ontem, o tabu imperou por muitos anos. Tudo é proibido. Por exemplo, a cueca, a cueca é do jeito que é, porque o pênis ele não poderia ficar de fora. Então, ele só tem aquele rasguinho para fazer xixi e logo fechar, porque tudo tinha essa questão do proibido. E vem lá de Platão, é uma coisa longa. A teologia do corpo explica muito sobre isso. Se vocês querem ler, leiam, não precisam ler a teologia do corpo, leiam Christopher West.
Esse cara é fantástico, ele fala muito sobre a beleza que João Paulo pregou por 144 catequeses, ele falou exaustivamente para nós sobre isso. Bom, a igreja tinha um tabu muito grande. De um tempo para cá, até essa questão da santidade do padre, dos casais, a igreja foi olhando para isso de uma maneira diferente. Então, aquilo que era tão proibido, a igreja começou a falar assim, mas espera aí, será que é tão proibido assim? E tem aberto, vocês viram o que disse no texto do Catecismo de ontem, o Papa Pio XII, em 1951, sobre a questão conjugal. Então, falando da beleza da sexualidade. Dentro desse aspecto, algumas pessoas começaram a debruçar sobre isso. A ciência está fazendo vários estudos, a biologia tem feito muitos estudos, e a igreja está caminhando junto com isso. Tem um livro fantástico do professor, um homem, teólogo, casado, viúvo hoje, que escreveu um livro sobre o relacionamento sexual no casal. É um livro de capa vermelha. Vida conjugal. Vida íntima e sexual do casal. Esse homem chama-se nada mais, nada menos do que o professor Felipe Aquino. Ele escreveu isso porque ele sempre trabalhou com jovens, com casais, e via o conflito na sexualidade por conta de todo o tabu que se viveu lá atrás. E a gente perdendo a possibilidade de ver a beleza da sexualidade querida por Deus, Deus que escolheu que fosse assim. E dentro dessa dinâmica, ele escreveu um livro belíssimo, levou para a igreja, e a igreja falou, Felipe, pode publicar, a gente assina embaixo. Ele é recomendado por o bispo aqui Bispo Dom Beni. Dom Beni foi lá e falou, eu assino embaixo o que ele está dizendo. Dentro dessa realidade, ele fala, o professor Felipe Aquino, fala das carícias orogenitais. É diferente de sexo oral. Sexo oral é você expor o seu pênis, a mulher usar o seu pênis e a relação morrer ali. Hã? E a mulher também. O que o professor Felipe fala é que os beijos nos genitais, essa relação eu estou falando para gente madura, né, gente? Essa relação orogenital dentro da relação conjugal, ela é importante para criar o clima dessa relação onde a mulher pode, principalmente a mulher, chegar ao orgasmo. Então, é lícito. Você não vai ver muita literatura ainda sobre isso. Você não vai ver ainda muito, mas a gente tem uma referência muito positiva, aceita pela igreja, que é o professor Felipe Aquino. Mas a gente não tem muita literatura sobre isso ainda. Mas nós teremos, porque a igreja está abrindo a cabeça. Por quê? Porque por conta dessa sexualidade mal vivida, muitos casamentos acabam passando por perrengues tremendos. Porque em vez de viver a beleza da sexualidade querida por Deus, a gente vive uma obstrução, a gente vive um retalhamento, uma retração, e acaba não se planificando dentro dessa relação. E uma coisa importante de saber que a consumação do casamento, do sacramento do matrimônio, ela se dá no ato sexual. E também tem uma pergunta aqui falando assim, depois eu acho que falando assim que é para procriação. Não é só para procriação. O sexo no catecismo diz, ele tem a finalidade unitiva e procriativa. Unitiva em primeiro lugar está escrito ali. Então essa história, se você ouvir pessoas dentro da igreja, e você vai ouvir, falando que o ato sexual é só para procriar, está errado. O ato sexual é a oração conjugal. A teologia do corpo, que é esse documento feito pelo Papa João Paulo II, ela coloca o ato sexual, marido e mulher, como o que mais se aproxima da experiência de céu. É lindo, é santo, é lícito, e a gente precisa entender que nós não temos nada, não é nada de errado, não é sujo, não é feio, né? A gente precisa sair com essa certeza de que o que a gente está fazendo dentro do nosso relacionamento conjugal é lindo. Só não é lindo quando eu estou fazendo alguma coisa que o outro não queira. E a questão do sexo anal,
apesar de que o ânus é uma área de prazer, porque se não tivesse prazer, ninguém defecava. Olha que interessante a dinâmica de Deus. Você come, precisa sair. Se não tivesse prazer em defecar, você não defecaria. Então, no ânus, todos nós temos prazeres. Então, ele é prazer, mas ele não é para esse prazer de entrar nada. É prazer de sair. Então, muitas vezes, por conta desse engano e achar... E outra coisa, o sexo conjugal, ele está sempre ligado à fecundidade. Que fecundidade que tem, que possibilidade de fecundidade que tem um pênis entrar dentro de um ânus? O espermatozoide vai encontrar o que lá dentro? Não tem fecundidade nenhuma. Não fui eu que falei, hein? Só para deixar claro da experiência dos dois casais, daquilo que nós temos em relação a, não a conceitos por conceitos frios, mas aquilo que é para a sua felicidade. Partindo daquilo que o Adriano e a Letícia disseram primeiro. Os dois devem chegar juntos ao orgasmo, o sacramento do matrimônio, né? Nada do namoro e namorado, nada de noivo e namorado. Mas no matrimônio, os dois devem chegar juntos. Aquilo que eles estão dizendo das carícias, que a igreja chama de preliminares, existe uma grande diferença entre sexo oral e preliminar. Preliminar é meio, sexo oral é fim. A mulher vai lá e chega ao orgasmo com a língua do marido. Ou o homem chega ao orgasmo na boca da mulher. Isso é sexo oral. Mas você não está com ela apenas para ela ser um objeto, ou para ele ser um objeto. Isso os japoneses estão fazendo. Se você lê os jornais esses dias, os japoneses estão escolhendo bonecas do que mulheres. Porque olha que coisa boa, gente. A boneca não vai reclamar. A boneca não vai entrar na TPM. Nada. A boneca vai estar o tempo todo lá com ele. Essa pessoa que está ao seu lado não é uma boneca. Ele tem direito. Ela tem direito. Por você. Olha a tua responsabilidade. Por você, junto com você, chegar ao orgasmo. Por isso que as preliminares, não é que é proibido as preliminares, e o Felipe Aquino deixa muito claro isso no livro. O que é egoísmo é você tacar a boca da sua namorada ou do seu namorado lá no seu órgão genital e chegar no orgasmo. Isso é egoísmo. Isso é pragmatismo, é usar do outro apenas. Então, os dois chegando juntos ao orgasmo. E, às vezes, aí eu digo de uma questão que nós encontramos muito no confessionário. O Adriano fala muito da clínica, eu vou falar de confessionário, não é o pecado de nenhum aqui, não. Mas só para que você possa entender uma coisa. Nós, homens, nós fomos, na minha época, que é uma época diferente de vocês, nós éramos iniciados na masturbação com 9, com 8, com 7 anos de idade. Então, muitos rapazes ficaram viciados na masturbação. Quando essa pessoa chega no casamento, ele não tem prazer no sexo. Ele tem prazer muito mais na masturbação. Então, se a mulher vai lá e faz sexo oral nele, e acaricia ele, e isso tudo ele vai ejacular muito, e aí não é orgasmo, é ejaculação. Ele vai ejacular muito mais rápido do que ela vai ficar fazendo o quê? Aqui entra a vertente do adultério por parte feminina. O homem ejacula, vira para o lado e a mulher está ali acesa ainda. Ela vai para onde? Ela vai para o banheiro pensar no Ricardão e se masturbar. Então, se você chega junto com a sua esposa, com o seu esposo, você não vai precisar disso. Então, as preliminares é para que os dois cheguem juntos. Não para que se fim, porque senão aqui entra a maior vertente, isso nós constatamos no confessionário, a maior vertente para o adultério. Porque um chega, o outro não chega, vai pensar, e do pensamento vai para o vídeo, e do vídeo vai para o chat, e do chat vai para o encontro com uma terceira pessoa.
Só complementando isso que o padre falou, que é uma verdade absoluta, mas nem sempre a gente consegue chegar junto. Tem vezes que o homem tem mais facilidade de chegar ao orgasmo. Às vezes a mulher não consegue chegar junto. E também é um ajuste que a gente vai fazer. Por exemplo, quando eles testemunharam que a Letícia teve esse tempo todo para chegar ao primeiro orgasmo, eles não estavam em pecado na realidade sexual, eles estavam aprendendo essa realidade. Mas mesmo eu e a Cris casados, às vezes eu chego no orgasmo e às vezes ela acabou e não chegou. A gente se abraça e nos amamos. E fala, Bé, hoje para mim tá difícil, tá longe, tá muito longe, é o termo que a gente usa. E vamos tentar mais, tal? Não, tá legal, vamos ficar por assim. A gente se abraça e nós tivemos a nossa íntima relação. Então, assim, a beleza de chegar ao clímax juntos é maravilhoso, é uma experiência fantástica, mas ela não é 100% de certeza, porque às vezes a gente não consegue. Sem contar que às vezes existe a questão da doença também. A mulher precisa tratar por conta do que viveu, às vezes vai precisar ter que fazer um tratamento até que volte e adquire essa questão da eu acho que assim, a questão sexual ela pega, e esses espaços não se tem tanto lá fora, então vamos aproveitar um pouco, a gente ampliar isso. Nem sempre uma ejaculação é orgasmo. Aí que está. Né? Muitos homens acham que só porque ele ejaculou, ele chegou ao orgasmo. Não. O orgasmo é uma total, aqui é questão científica, uma total descarga elétrica do fio da cabeça ao pé. Muitas vezes eu tenho uma ejaculação com a Letícia no ato sexual, mas não cheguei ao orgasmo. E da mesma coisa é a mulher. Não é porque ela está assim, chegou. Não. Gente, é tão lindo que é a total entrega de um para o outro. Por isso é uma construção. E nós católicos, nós cristãos católicos, levamos para o nosso casamento os tabus sexuais da sociedade. Do proibido, do sujo e tudo mais, né? Da questão familiar. Nós precisamos ir nos libertando disso. Né? Até você falou da questão de doenças. Tem muitas mulheres que têm vaginismo, que é aquela dor, né? Não é só uma dor física, não. O vaginismo linkado a uma questão psicológica, porque ela está tão contraída, está se segurando tanto, e que vai causar dor mesmo. Ela precisa se entregar, dilatar, lubrificar, e aí vai. Existe a anorgasmia, que é a incapacidade de chegar ao orgasmo. Muitas mulheres, eu atendi um casal, eles eram casados há 33 anos, ela nunca tinha chegado ao orgasmo. Por quê? Ela tinha sido abusada na adolescência. Então, inconscientemente, ela tinha a anorgasmia, que é a incapacidade de chegar ao orgasmo, porque se ela chegasse, ela ia reproduzir o abuso que ela teve lá na adolescência. Então, ela se privava disso para não rememorar o abuso da adolescência, para não se sentir culpada, porque na adolescência ela teve aquele prazerzinho, né? Mesmo sendo abusada, ela teve. Então, assim, tem questões muito mais complexas. Por isso a sexualidade, ela precisa ser da libertação. Às vezes você vai ter que procurar uma ajuda na direção espiritual para se ver livre desses tabus, até uma terapia, um bom psicólogo, porque tem muita gente também tranqueira nessa área, viu? Que faça tudo, libertei. Assista filmes pornográficos. Gente, filme pornográfico é a pior ilusão do mundo. Primeiro que nunca aparece uma mulher com celulite. Os órgãos todos, né, modelados. Os homens esculturas. Mas quem que está casado? Ela está casada com alguém que tem uma barriga. Então, o filme pornográfico não ajuda. Pelo contrário, ele prejudica. O filme pornográfico, o cara está ali naquela sessão filmada, ele teve que muitas vezes se drogar para poder estar inteiro. No dia a dia, não. Você está ali e depois de um tempo você arriou. Entende? Então, assim, a pornografia ela é uma grande ilusão e ela só prejudica a vida sexual, do ponto de vista psicológico mesmo, porque você fica com aquelas cenas registradas, né? E querendo ou não, você vai querer reproduzir na cama e vai ser uma destruição.
Então, se você tem acesso à pornografia, se liberte deste vício o mais cedo possível, para não tentar levar isso para o seu casamento. Num determinado momento da nossa vida, por conta daquilo que a gente viveu, a gente chegou ao consenso que era interessante que a gente buscasse ajuda na nossa sexualidade. E nós fomos buscar uma ajuda terapêutica. Dentro da ajuda, uma coisa interessante que o psicólogo falou, eu acho que é interessante, é que na vida conjugal, é que o homem, ele pensa em sexo. Nós pensamos em sexo, a mulher não pensa. Dentro dessa construção de uma sexualidade, a mulher precisa pensar, não hoje, né? Porque se vocês pensarem, está louco, calma, é devagar, quando casar. Deixa eu só concluir isso, então. Só para dizer o seguinte... Falam tanto em sexo, coitados deles. Vai saindo aqui todo mundo excitado. Mas eu acho importante, né? Continua, Betão. Vai. Ó, parei. A mulher mandou pro acabou. Bom, mas acontece isso, viu? Aí, só para dizer o seguinte, dentro da terapia, o psicólogo diz assim, olha, por que vocês não assistem filmes pornográficos, eróticos? Eu falei, olha, porque não bate com os nossos princípios. Primeiro, que aquela pessoa que está lá é um filho amado de Deus e está se vendendo para que usando o corpo dela para que eu tenha prazer. Isso não bate com os nossos valores. É um filho amado de Deus, ela não é um personagem qualquer. E depois, eu não quero saber o que a medicina só diz hoje, porque essa questão de filme erótico, ele existe há 50, 60, 100 anos, não tem tudo isso. O filme é novo na história do mundo. Como é que fazia lá atrás? Eu quero aprender como era desde o princípio. Então, veja, pensa no filme que a gente assistiu sexta-feira. Que coisa linda. É um filme romântico. Isso é bacana. Porque o que acontece? Às vezes a nossa cabeça, com o trabalho, com as coisas do dia, tira de nós o libido, o desejo da sexualidade. Então, permear a vida da gente pelo romantismo é super interessante para uma boa relação sexual. Tomar uma taça de vinho junto não tem o menor problema. Fazer um jantarzinho bacana, à luz de velas, fazer uma comidinha para preparar essa noite de núpcias é super lícito. Então, é diferente de a gente criar estímulos naturais do que a gente buscar no supermercado. Não, a gente precisa construir essa relação e é possível. Nós já vamos caminhando para o fim. Temos mais 10 minutinhos somente. Quando você luta junto com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, e não contra ele. Porque lutar contra um ou outro vai ser muito complicado. Mas se você toma uma decisão junto com ele e com ela, vamos viver o amor que nos é pedido no namoro, no noivado, é uma decisão primeiramente. O fato da misericórdia aqui não entra ao caso, porque Deus vai te perdoar sempre. Mas precisamos lembrar das outras duas máximas. O ser humano nos perdoa de vez em quando, e a natureza não perdoa jamais. Porque, num vacilo, a natureza pode conceber um filho. E aí? A natureza pode criar um vício em você e que o amor vai ser substituído por sexo. E aí? A natureza não perdoa. Deus vai perdoar. Se nós tivermos a nossa consciência laxa e irmos ao confessionário com essa realidade, eu vou cair, porque eu sei que amanhã eu vou ter um padre do meu lado, eu posso confessar. Isso é ter consciência laxa. Deus vai te dar o perdão, mas e as consequências que aquele pecado geraram? A confissão, ela tira a culpa, não as consequências. As consequências não são eliminadas no confessionário. Por exemplo, para ficar mais claro, eu peguei um livro emprestado seu e eu rabisquei todo o livro. Depois eu te devolvo o livro. E eu falo, me perdoe, eu grifei, eu risquei todo o seu livro. Você vai dizer, padre, tudo bem, não tem problema. Você me perdoou, mas os riscos vão continuar. Não é o seu perdão que vai eliminar o risco.
Não é o perdão de Deus que vai eliminar as consequências do nosso pecado. Então, quando nós, de forma livre, a partir da nossa consciência, optamos pelo pecado, porque antes de tudo o pecado é ato livre de vontade. O pecado é isso. Um ato livre de vontade. Eu escolho porque a minha vontade me leva a isso. O pecado Deus vai eliminar, mas as consequências do pecado não. Então, dentro disso daqui, só para que você entenda, a queda vai existir, seja nessa área, seja em outra. E o confessionário está lá para te levantar. Agora, como você vai levantar, depende de quantas quedas você levou. De quantas quedas você teve. Tá certo? Então, tirem, pelo amor de Deus, vou apelar. Tirem, pelo amor de Deus, a questão da lei. Pode, não pode. Sublime isto, o que é o melhor para mim. Essa é a tua escolha. Tire o peso das costas de Deus, das costas de Deus. Deus não quer. Não, eu vou colocar o peso nas tuas costas. O que é melhor para você? Tá bom? Algumas perguntas sobre gravidez, planejamento familiar, método Billings. E um casal colocou aqui que falaram coisas contra a doutrina da igreja, de que é preciso fazer um test drive para saber se o homem tem pênis grande, pênis pequeno. Realmente, às vezes a gente entende errado, mas acho que aqui não dá para entender errado, né? Essa pessoa errou. Então, ele está perguntando assim, numa instrutora de método Billings, né? Ele deve orientar alguma autoridade maior sobre esses erros que a pessoa está falando? Eu vou te dizer uma coisa. Toda pessoa, de forma individual, pessoal, mesmo sendo padre ou até o papa, pode errar. Mas aquilo que é colegial, não. O que eu estou dizendo? Não ouça uma pessoa, ouça a igreja. Os documentos da igreja, não, vamos tirar um pouquinho a tua ilusão. Amoris Laetitia, está aqui, Papa Francisco. Você acha que foi o Papa Francisco que escreveu isso aqui sozinho? Não foi. Foram os bispos do mundo inteiro que escreveram junto com ele. 2 sínodos sobre a família. E ainda dá pano para manga. Se você quer a posição certa, não vá em busca de uma pessoa. Por quê, gente? Eu vou dizer muito claro. Tem padres que você vai confessar o pecado da masturbação, por exemplo, o padre vai falar, não, meu filho, não se preocupe, isso não é tão grave assim. Mas isso não é a voz da igreja, é a voz daquele padre. Então não confie, duvide da palavra daquele padre, se ele estiver contra o que o magistério da igreja diz. Então acho que aqui fica muito claro. Não é a experiência apenas de um casal que vai dizer o que é certo e o que é errado. Porque para fazer este documento, foram consultados inúmeros casais. Para fazer a Humanae Vitae lá atrás, para fazer outros documentos polêmicos, foram consultadas várias pessoas. Os dogmas. Então, não acredite numa pessoa, porque muitas vezes pode ser conveniência, né? Olha, padre, mas padre fulano de tal me disse que pode. Você está querendo usar de conveniência, meu querido. Esse padre, ele não é Deus. Ele é falível também. Mas o que diz a igreja enquanto doutrina? Aí sim, é o que nós precisamos ouvir. Sobre a questão de planejamento familiar, método Billings, é muito amplo. Então, a gente vai deixar um site, né, nosso, institucional aqui, para você poder tirar as dúvidas, que é www.familiasnovas.com, né? E ali eles explicam um dos métodos, que é o método Billings. Lembrando, a igreja não santificou o método Billings como a única possibilidade de se viver o PNF.
né, que é o planejamento natural familiar, né? Dentro do planejamento familiar natural, o Billings é uma possibilidade. Temos... eu falei errado, Madeline. O site, tá certo? Tá, a Madeline era do setor aqui, né? O método Billings é temos de temperatura, temos nos Estados Unidos um aparelhinho fantástico, só que é muito caro, né? Onde vai também medindo a fertilidade da mulher, né? Então, aquele ali também é bacana. A tecnologia a nosso serviço. Porque a igreja, ela... A Chiara chegou. Falando nisso... Porque é um dos... Mas entenda, quando a igreja fala do planejamento familiar, é sempre em vista da saúde familiar, né? E não assim, quero ter filho agora, não quero ter filho. Sempre precisamos estar abertos à vida, tá bom? Mas não vou falar mais disso, senão a gente pode dar alguma frase mal colocada, porque é bem ampla a questão. Agora, a igreja, ela é contra todo outro tipo. Por exemplo, a gente fez a anticoncepcional. Para pensar. Você está tomando um remédio para evitar a vida. Remédio a gente toma para tratar de doença. Nós tivemos uma formação aqui sobre a questão com o padre Rafael Solano, e enquanto acontecia a formação sobre a questão do que o mundo coloca como anticoncepcional, uma paroquiana nossa entrou com um processo de trombose e morreu no final de semana que a gente estava aqui falando sobre métodos. Sabe qual foi a causa? Pílula anticoncepcional. E ela não podia de jeito nenhum. Então ela estava tomando pílula, morreu na segunda... Nós até saímos mais cedo, quando chegamos em São Paulo, ela havia falecido. Quando encontramos o médico no saguão ali, vocês são da família, sabe o que ele perguntou para a gente? A primeira coisa que ele perguntou: vocês conhecem a Daniela? Sim. Somos próximos, tal. Você sabe se ela tomava pílula anticoncepcional? O médico disse, a primeira coisa que ela disse. Então, gente, a gente precisa rever esse conceito. A busca de santidade passa por isso também. E tem uma pessoa aqui que toma, que não sei se ela toma, ou ela tem endometriose e foi aconselhado que ela tomasse pílula anticoncepcional. Também não precisa, é um dos tratamentos, mas também existe um tratamento sem... Mas aí você precisa procurar, tem a médica, né, que fez também, a doutora Heloísa, que fala. Tem também a Roberta Castro, né? Tem muitos médicos ginecologistas que já estão usando outros caminhos no tratamento da endometriose e outras doenças nesse campo, que não o anticoncepcional. Mas entenda, quando o médico talvez dê uma questão, ele está indo na questão medicamentosa, não procriativa, né? Mas a gente pode ampliar, porque hoje muitos ginecologistas estão indo para outros caminhos melhores, mais eficazes do que a própria questão do anticoncepcional, né? Vamos ficar em pé. Vamos pedir à Mãe de Deus que nos ajude neste caminho, nesta luta, em tudo aquilo que nós precisamos viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!